Olá, olá, seres quânticos, como vocês estão? Como vocês estão percebendo, às vezes eu estou um pouco sumida ou não, mas eu estou sempre aqui e como vocês também perceberam, todos os vídeos do canal Érica Ser Divino, tá aos poucos, está sendo tirado do canal Érica Ser Divino e caminhado e eu estou fazendo download aqui neste canal, o Érica Ser Quântico. Quem é mais antigo no canal lá no Érica Ser Divino e tá aqui nesse canal também, sabe da história, sabe tudo que aconteceu, do porquê que eu tive que tá fechando aquele canal e tá abrindo esse novo canal. Se você é novo aqui, tá? Acabou de chegar no canal e quer saber, nossa, eu não sabia que ela tinha um outro canal com mais de quase 5.000 inscritos e ela teve que abrir um outro para começar do zero de novo. Eu nem tava sabendo disso, eu quero saber. Então corre lá no canal Érica Ser Divino, que vai ter lá o vídeo escrito lá, cancelamento, acho que é cancelamento ou fechamento do canal, que até a capazinha é um fogo. Então assiste lá o vídeo que eu vou estar explicando para vocês porque eu tive que tomar essa decisão de fechar o canal Érica Ser Divino e tá caminhando, tá transferindo os vídeos para cá. Então, bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Eu quero conversar com vocês de um assunto muito legal, muito interessante, que é sobre a ressonância harmônica. Eu quero estar aqui conversando com vocês, acredito que quase todo mundo que está aqui no canal conhece o professor Hélio Couto, fez ou está fazendo a ressonância harmônica, ou então está nessa trajetória, ou então, Érica, nunca ouviu falar, eu quero saber mais. Mas enfim, eu fiz até um vídeo falando como é que foi a minha experiência com a ressonância harmônica e tudo mais, mas hoje eu quero fazer um novo vídeo falando. Eu fiz 21 ondas e hoje eu pedi a minha 22ª onda, depois de 4 anos sem fazer a ressonância. Eu até conversei com a minha irmã um pouco sobre isso e eu confesso para vocês que essa onda tá sendo muito tranquila, tá sendo muito calma para mim, tá? Sabe, é muita paz eu tô sentindo nesta onda. É como que se realmente o véu da ilusão, como diz a Helena Blavatsky, está realmente se abrindo, mas eu vejo também que o véu da ilusão está se abrindo para todo mundo, que a Matrix está caindo. Então eu vejo isso também. E essa onda, quando chegou para mim ali, que o professor mandou para mim, a equipe, né, do professor mandou para mim ali falando, aqui tá o seu link, pode acessar a sua onda e tudo mais. Na hora me deu até um pouco de preocupação, que você viu que eu fiz até assim com a testa agora, né? Deu até um pouco assim de preocupação, deu um pouquinho de medo, eu fiquei um pouco, pode-se dizer, um pouco ansiosa. Eu falei, caramba, o que eu devo esperar dessa onda? E começou a vir vários flashbacks da minha primeira onda, há 8 anos e meio, quase 9 anos atrás. Então começou a vir esses flashbacks da primeira onda, que eu tive muito catarse, que foi uma onda que quem tinha me apresentado na época onda, então sempre batia na mesma tecla falando que da questão do sofrimento, sem o sofrimento não tem evolução, depois falava não precisa sofrer, depois falava precisa sofrer, precisa ter catarse, se não tem catarse não tem evolução. Então a pessoa que apresentou a ressonância para mim batia muito nessa tecla da questão do ter muito catarse, do ter muito sofrimento, do ter muito, falava que muitos que faziam perdeu tudo e tudo mais. Então ela me deu essa crença, ela falou essas coisas, então eu acabei acreditando que tipo assim, que eu tinha que realmente sofrer como se eu estivesse trabalhando numa mina de carvão. Então as primeiras ondas para mim foi muito
sofrimento. Eu tinha essa crença comigo que tinha que sofrer muito, muito catarse. Eu tive realmente muito catarse. Eu tive, na época eu falei, eu perdi tudo. Na época eu tinha acabado ali de me divorciar. Então, pouca coisa que sobrou ali do divórcio foi que coube numa mala de 20 quilos quando eu vim embora para Irlanda. Me mudei para Irlanda. Então, assim, eu tive um sentimento muito ali eu tive muito catarse até quando eu cheguei aqui. Só que ao mesmo tempo eu tive muita fé. Eu acredito, assim, eu não deixava me abalar. Assim, foi muitas situações muito difíceis, muito difícil não, muito desafiadoras eu tive, muito catarse, só que ao mesmo tempo eu sabia que aquilo era temporário, eu sabia que aquilo era um catarse, aquilo era temporário e assim, eu não deixava a peteca cair, eu aguentava firme, até porque naquele momento que eu estava, eu tinha que aguentar muito firme, eu não tinha para onde ir, eu não tinha para onde voltar. Foi assim, ou eu aguento firme, ou eu deixo ter esse catarse mesmo. Eu falei assim, ou não sei o que eu faço. Mas teve um momento ali nessa trajetória minha, quando eu comecei a ressonância harmônica, que eu pensei em desistir de tudo. Teve 2 momentos assim que eu pensei em desistir, tipo, falei assim, jogar a toalha. Tipo, você teve 2 momentos que eu peguei e joguei a toalha mesmo. Eu falei assim, ó, universo, é o seguinte, eu jogo a toalha, que o momento foi quando eu tinha acabado de chegar aqui na Irlanda, daí eu não falava nada, gente, eu não falava nada inglês, eu sabia contar até o 10 e falar palavras básicas, o bom dia, o boa tarde, boa noite, coisas muito básicas do inglês. Gente, assim, se você falasse para mim como que você está em inglês, em inglês eu já não sabia responder. Para você ter ideia que o meu nível era muito baixo do inglês, era muito baixo. Então, assim, teve um momento que eu pensei em desistir, em, tipo, voltar pro Brasil. Eu deitei até na época, assim, é uma história, mas, assim, longa, eu vou só resumir aqui. Então, foi uma época muito desafiadora ali, na época. Daí eu deitei na cama ali, que era um beliche, que eu tava num quarto, que eu dividia com mais 3 meninas. Então, eu comecei a chorar muito, chorei, daí eu peguei e falei assim, olha, Deus... É o seguinte, Centelha Divina, se eu tiver que voltar para o Brasil, eu vou voltar. As condições na qual eu vou voltar vão ser essas, porque eu não tenho mais para onde voltar. Eu aceito essas condições, porque eu não sei mais o que fazer. E daí, naquele momento, eu desisti mesmo. E daí, quando você desiste, ali mesmo é você soltar. Eu peguei e falei, soltei. E daí, naquilo, deu 20 minutos, uma amiga minha me ligou, me ofereceu, tipo, na época eu não podia trabalhar, porque na época eu tava com visto de turista, nem estudante eu era ainda. E daí eu comecei a fazer cleaner, tipo cash in hand. Depois eu conheci um rapaz que morava na mesma casa, a gente tem amizade até hoje, o Reikan, e daí ele tipo ofereceu eu usar a conta bancária dele, que ele me dava o dinheiro, ele sacava, me dava o dinheiro. A gente pegou uma amizade muito legal. Ele casou, tem uma filhinha já, um homem incrível, maravilhoso, o Reikan. E daí depois eu já tava ali, tipo assim, já tinha dado uma estabilizada, eu tava trabalhando de cleaner, daí naquilo, eu peguei e só falei com a minha centelha. Daí naquele momento tava tudo fechado por causa da situação que tava acontecendo na época, que fechou tudo, lockdown. E daí eu falei pra minha centelha, a única condição que eu vejo para ter um visto aqui, porque eu preciso de um visto, eu preciso abrir uma conta bancária e tudo mais, eu preciso aprender a falar inglês, ter uma escola, pagar uma escola de inglês, que eu preciso até do visto. E daí quando eu falei isso, na mesma semana, gente,
eu trabalhei tanto de cleaner, que era um cliente atrás do outro, eu tava com lista de espera de pessoas só queriam que eu fizesse o cleaner deles. Então, assim, em questão de um mês eu consegui juntar o dinheiro, paguei escola de inglês para me ter todo o visto de estudante, ter tudo certinho, e daí eu abri a conta no banco, para mim ter a conta, ter o número do IBAN, ter PPS, ter toda aquela documentação que é necessária para estar aqui. Então, daí naquilo eu continuei ainda. Daí naquilo eu comecei a dar uma atenção um pouco maior para minha loja, para minha loja, na época não tinha loja, para minha empresa. E daí uma pessoa entrou em contato comigo que queria ver o Japamalas. Daí a gente começou a conversar, ela era brasileira, a gente conversando. Daí depois eu conheci ela, daí naquele momento ela comprou todas os meus japamalas que eu tinha trazido, comprou todas as joias. E daí no mesmo dia a minha ex-sócia entrou em contato, daí no outro dia a gente conversou, a gente encerrou a sociedade. E é interessante que antes disso acontecer, na mesma semana eu peguei e falei assim para minha centelha, eu falei, centelha, eu acho que não vai vingar a minha loja, eu acho que não vai vingar a minha empresa aqui, porque eu não tô vendo para que caminho seguir. Eu falei para minha centelha, eu falei assim, eu não tô vendo que caminho que eu siga, que eu vou seguir, porque eu não tá tendo vendas e eu não sei o que fazer. Daí aonde que eu falei assim, ó, eu acho que essa vida na qual eu estou hoje, não é para mim ter a minha loja, mas eu sou grata por você pelo menos eu ter experienciado esse gosto, ter sentido isso. E eu peguei e eu falei assim, então tá, eu vou parar. Daí realmente eu parei, gente. Eu parei, acho que eu fiquei um mês não, tipo umas 2 semanas para quase 3, sem postar nada. Tipo assim, sabe quando eu joguei a toalha? É onde que essa moça entrou em contato, daí a gente pegou até uma amizade, o nome dela é Patrícia, nunca esqueci o nome dela. Patrícia, dela comprou todas as joias. Daí naquilo eu entendi, Érica, a Mahalo é somente sua, não é para tu ter uma sócia. Não, assim, amarrá-lo é você. Você não tem que dividir ela com ninguém. Você é amarrá-lo. Então, naquele momento, amarrá-lo começou a tomar corpo, começou a tomar vida. Porque daí, naquilo, eu fui entendendo. E a ressonância harmônica, aí entra a ressonância harmônica que ela sempre esteve. Ela foi me mostrando. Por isso que hoje eu entendo muito quando o professor Hélio Couto fala infinitas possibilidades, realmente é infinitas possibilidades. Solta o ego e a mente que tem que trabalhar para você. Não é você que tem que trabalhar para o ego e nem para a mente. Não, é eles que são seus servos. Você não é serva dele. A mente, um ego, é um ótimo operário. É um ótimo... assim, prestador de serviço ali, mas só que é um péssimo líder. Então, é você que tem que dar as ordens. Então, eu entendi muito isso. E daí eu naquilo, eu tipo, fiz várias ondas. Então, fui mudando muito os meus paradigmas, as minhas crenças, foi mudando muito também a respeito da ressonância harmônica. Foi quando ainda teve um momento que eu teve um vídeo que eu falei, foi quando eu conversei com ligação de vídeo com o professor Hélio Couto por um problema que eu tive energético, um ataque energético. Então o professor Hélio Couto me ajudou. Então, aquelas crenças sobre a ressonância harmônica, sobre os paradigmas que o meu ego trazia para mim com medo da morte dele, da unificação com o todo, foi quebrando. Então, cada vez, quanto mais eu estudava, mais é que eu sou muito ouvinte, eu já até falei num dos vídeos para vocês, eu sou muito ouvinte. Então, eu gosto muito de ouvir palestras, podcast, audiobook de livros, que nem eu durmo escutando reprogramação mental. E quando eu durmo escutando reprogramação mental, gente, é o sono maravilhoso que eu tenho. Eu durmo a noite inteira, eu não, assim... Eu só acordo no outro dia mesmo, com o celular despertando, e é incrível. Eu amo dormir com reprogramação mental. E o meu noivo...
ele não gosta, ele gosta de dormir no silêncio absoluto. E eu não tenho problema de ter ali a reprogramação mental, tá dormindo com a reprogramação mental, mas eu não coloco o fone de ouvido. Eu deixo o celular ali tocando mesmo, baixinho. Eu falo, Érica, mas e seu noivo? Então, meu noivo, como a gente tem esse acordo, e quando ele sabe que eu quero fazer essa reprogramação, que eu quero ter aquele meu momento sozinho, então ele fica em outro quarto, porque ele gosta de dormir no silêncio absoluto. Então, daí eu durmo com o celular ali, o som bem baixinho, escutando. E eu amo. E é interessante que essa 22ª onda, pra mim, eu senti, até falei pra minha irmã, né, que eu converso muito com a minha irmã, eu falei assim, falando pra ela, eu falei assim, nossa, Priscila, dava pra sentir o professor Hélio Couto preparando a minha onda. Eu conseguia sentir, porque 3 dias antes de chegar a onda pra mim, o link ali, dava pra sentir, gente, eu sentia seres quânticos, eu sentia todas as informações que eu pedi na ressonância harmônica, tudo que eu pedi eu conseguia sentir, era surreal, tipo assim, era uma paz, era uma tranquilidade, então eu conseguia sentir que eu, tipo, todas as informações que eu pedi em todas as ondas, que essa foi a 22ª, todas, desde a minha primeira onda até essa, eu conseguia sentir todas as informações, eu conseguia sentir todas as consciências conversando comigo, eu conseguia sentir a energia realmente em minha volta. E é muito interessante que o professor Hélio Couto fala, infinitas possibilidades, infinitas possibilidades. E eu tava assistindo até fiz um vídeo aqui de um cientista francês, o Jean Pierre. E daí ele fala ali, tipo, do vaso, da questão quântica, de tudo isso, né? Toda essa questão quântica, ele conversa muito sobre isso. E ele tava ali falando que, tipo assim, realmente tudo é infinitas possibilidades. Então, tudo que você está pensando, você está alimentando o vácuo quântico. Então, ele fala que todas as informações na qual você precisa está já ali disponível no vácuo quântico. Ele fala que o vácuo quântico é infinitas possibilidades. E esses dias eu tava assistindo, quarta-feira agora, né? Quarta-feira eu tava escutando, na verdade, eu tava limpando a casa, organizando a casa, que foi meu dia de folga, eu gosto de organizar toda a casa, deixar a casa bem limpinha pra semana toda, e daí eu só vou mantendo. E eu tava escutando uma palestra, um podcast, na verdade, do Deepak Chopra. E o Deepak Chopra falando ali, quando ele se mudou para os Estados Unidos, ele estava falando ali que quando ele e a esposa dele casou, e que ele conheceu, e tipo assim, conversando ali com um grande mestre e tudo mais, e daí ele precisava de uma certa quantia em dinheiro. Eles estavam precisando daquela certa quantia, e aí, tipo assim, a esposa dele e ele ali falando, eu não tô vendo da onde que vai vir. Daí esse grande mestre, né, esse grande mestre falou pra ele, falou assim, você não precisa saber da onde que vai vir, só precisa saber que vai vir. Como que vai vir não é de você não precisa saber disso. Só saiba que vai vir. Daí ele falou assim, mas como que vai vir essa quantia em dinheiro? Eu não consigo imaginar como é que vai vir. Daí ele deu o Deepak Chopra, daí a esposa dele falando pro mestre, e daí eu falei assim, como que vai vir essa quantia de dinheiro? Eu não consigo imaginar da onde que vai vir esse dinheiro, o que nós ganhamos por mês. E o Deepak Chopra falando que ele era médico, mas só que assim, ele era praticamente um recém-formado, então ele ganhava muito pouco na época, a esposa dele também e tudo mais. Daí o mestre pegou, daí eu falei, tipo assim, deu nos, como a gente fala lá no sul, deu nos dedos dele, né? Falei assim, tipo, deu uma bronca ali. Falei assim, vocês não tem que saber como que vai vir. Você só tem que saber que vai vir. Como que vai vir? É infinitas possibilidades. Infinitas maneiras que pode vir esse dinheiro para vocês. Então, ele pegou, deu Deepak Chopra falando que esse mestre foi até bem... Não rude, foi muito sério, falou com muita firmeza.
Vocês não têm que saber como, mas vai vir. Como que vai vir é o universo que vai cuidar, porque é infinitas possibilidades. É o vácuo quântico que vai trazer esse dinheiro para vocês. Como? Não é da sua alçada mais, não é de vocês. E daí o Deepak Chopra falou, tá bom, né, vai vir. Daí o mestre falou assim, você só tem que acreditar que vai vir. Esse é o seu único trabalho. Acreditar que aquilo é seu. Como não é o seu problema. Aí não é mais o seu problema. Você só tem um único trabalho de acreditar que aquilo é seu. Então, daí o Deepak Chopra falando assim, tá bem, já que você falou que vai vir, eu tô acreditando que vai vir, ok. Daí o Deepak Chopra falou que lançou um livro, foi o seu primeiro livro, ele falou, e aonde que ele fez já sucesso ali, e aquele dinheiro que eles estavam precisando para alguma coisa ali, que eu não me lembro para que era, e veio com a venda dos livros. E daí naquilo, o Deepak Chopra falou assim, olha, tudo que você quer já está disponível. E a ressonância harmônica, essa 22ª onda, tá muito clara para mim, tá muito tranquila para mim, tá muito assim, calma, porque as primeiras ondas, quem começa a fazer as primeiras ondas, sente realmente muito catarse, mas daí naquilo, ontem eu tava pensando, o que é esse catarse, gente? Mas pra quê? Eu não quero ter catarse, catarse não é gostoso, não, assim, é desconfortável. E eu fiquei ontem pensando, sabe? E é bem interessante, gente, que eu tava pensando, eu tava desconfortável. Teve que um momento até que eu peguei e falei pro pessoal que tem as suas lojas ali na galeria também, ali onde que eu tenho a minha loja. Falei só pra eles, vocês dão uma olhada na minha loja ali, que eu tenho que sair, que eu vou ali no mercado. E eu peguei, saí, dei uma volta, tipo assim, caminhei, fiquei acho que uns 15, 20 minutos fora da loja, uns 20 minutos mais ou menos, que uns 20 minutos fora da loja, dei uma caminhada, fui num lugar que eu queria ver uma coisa ali, tipo assim, não consegui achar que eu queria, eu dei uma caminhada, fui no mercado, comprei um bolinho ali pra tomar, comer tomando um cafezinho na loja, e daí eu peguei, tipo, comprei ali, voltei pra loja, e daí eu sentei, e isso já era 1h pouco da tarde, eu não tinha vendido nada, e eu fiquei olhando assim, não, isso não tá certo não, eu tô vibrando na falta, o meu ego e a minha mente está brigando porque não tá querendo que deixar a onda entrar, e eles estão me mandando informação que isso é desconfortável. Eu peguei e eu lembrei de uma frase do professor Hélio Couto, que o ego, ele tem medo de morrer, então ele vai lutar com todas as forças para que isso não aconteça. E eu peguei, parei, gente, eu parei e fiquei olhando assim, aquela confusão do meu ego, da minha mente, tipo assim, se debatendo. Sabe quando você tira um peixe fora da água e o peixe fica se debatendo até voltar para a água? Então era essa sensação que tava ali, que eu tava sentindo da minha mente, do meu ego. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei assim, não, isso não tá certo não. Eu falei assim, vem cá. E todas as consciências que eu pedi na ressonância harmônica, todas que eu pedi, desde a primeira até hoje, são todas consciências muito elevadas, são consciências de luz, são consciências incríveis. E eu falei assim, eu só pedi pedidos incríveis, e começou a mente começou a mentir, pregar peça, dar mentira e tudo mais. E por isso que eu falo, tudo que começa a vir na tua mente, fica atento. Fica atento, presta atenção, porque às vezes o que acontece é a tua própria energia, a tua própria centelha divina, o teu próprio corpo energético, até o teu corpo físico querendo te alertar de alguma coisa. Então, se tá vindo muita coisa na tua cabeça, repetitivo, uma coisa só, pode ter certeza, um alerta que tem alguma coisa que não tá legal. Então eu comecei a ver, falei assim, cara, tem alguma coisa que não tá legal aqui não. Peraí, daí naquilo, eu já, tipo assim, já na hora, a minha centelha divina já falou, Érica, tá acontecendo isso. Foi o momento que eu, tipo assim, eu parei,
Eu fiz aquele treinamento da respiração. Respira, solta. Eu comecei a fazer a respiração, fui me acalmando, da minha centelha só falou: Érica, tá acontecendo isso. Presta atenção e fica mais em silêncio. Na hora, minha centelha divina falou, naquilo eu me acalmei, eu tipo assim, eu consegui me acalmar, daí começou a entrar cliente dentro da loja, porque eu me acalmei, essa barulheira parou, a minha vibração aumentou de novo, daí naquilo começou a entrar cliente dentro da loja. E eu fiquei ali pensando, eu falei, cara, olha como é incrível seres quânticos. Às vezes você tá com a sua mente toda barulhenta, tipo, você sabe, muito barulhenta, mas quando você começa a ressonância harmônica, que a tua mente, o teu ego vai querer trabalhar contra. Mas só que faz aquele processo da respiração, sabe? Respira fundo, solta, respira fundo, solta e presta atenção no que a tua centelha divina vai falar. Pode ter certeza que ela vai te trazer todas as informações. Para meditar. Fala assim, Érica, você medita todo dia? Olha, meditar todos os dias pode ser que sim, mas aquele jeito de sentar, ficar quietinho não é todos os dias mais, mas antes eu fazia todos os dias. Mas sim, todos os dias eu faço a minha gratidão, sim, todos os dias eu fico prestando atenção no que está acontecendo à minha volta, todos os dias eu entro em contato comigo mesma, eu faço a minha gratidão todos os dias, eu me conecto com a minha centelha divina. E isso eu faço todos os dias, mas aquele sentar, meditar, não mais. E a essa ressonância harmônica, essa 22ª onda, foi a onda que tá me trazendo muita paz e como se fosse uma clareza mental muito grande de tudo que vem acontecendo, tanto comigo, tanto no universo, tanto com as pessoas, em tudo. Em tudo. Então foi uma onda que está me trazendo uma clareza muito grande. É como se realmente a Matrix está rasgando na tua frente. Então ela me trouxe muito disso. Ela me trouxe uma paz muito grande. Para você ter uma. Assim, ontem, dessa cliente que entrou na loja, já é uma cliente antiga. Que já tinha comprado joias comigo, dela foi lá, tipo, começou a conversar e tudo mais, e eu olhei pra ela e falei, você tá com ansiedade? Ela é irlandesa. Você tá com ansiedade? Ela falou, toda. Eu falei, daí eu comecei a conversar com ela ali, daí eu fiz a leitura rápida ali com ela, daí eu falei pra ela, olha, e a filha dela desencarnou faz pouco tempo, que tá com tava com aquela doença que começa com C, sabe? Então ela desencarnou com essa doença que começa com C e ela ainda não se aceita. Daí eu peguei e falei pra ela, olha, a sua filha desencarnou e você, ao mesmo tempo que você se culpa, você não se culpa, você aceita, mas você não aceita. Ela falou, Érica, tô desse jeito. Daí eu peguei e falei pra ela, você tem que soltar, porque aonde que a sua filha tá, ela pode ter certeza que ela tá muito bem. Então solta, a culpa não foi sua. Nenhum momento a tua filha te culpou, nenhum momento ninguém te culpou. Pelo contrário, todo mundo viu o tanto que você também sofreu nesse desencarne. Então solta, não fiquem mais com esses pensamentos, eu falando pra ela. Daí ela, tipo assim, ficou bem e tudo mais. E ela falou, Érica, mas como é que você consegue falar tudo isso? E é muito real, é isso que eu tô sentindo. Ela falou assim, olha, eu sinto, tudo que você tá sentindo eu sinto. Então, tudo e só que foi um processo para mim, que a ressonância trouxe isso muito potencializado, mas foi um processo também para mim que eu tive que aprender a descodificar. Eu tive que aprender o que é meu, o que não é meu, o que é do outro, o que tá acontecendo, por que eu tô sentindo isso. Então foi um processo que também eu tinha que sentir tudo que estava à minha volta. Como é que eu vou ajudar alguém se eu não tô sentindo o que aquela pessoa tá sentindo? Como é que eu vou falar para a pessoa fica calma se eu não tô sentindo que a pessoa, às vezes você fala fica calma, a pessoa fica mais estressada. Às vezes você tem que falar assim, ei, respira. Ah, não, eu falei assim, respira, você tá com a razão. Dá um xingão aí, vai, xinga. Xingou? Agora vem cá, dá um abraço.
daí abraça. Às vezes aquela pessoa só, tipo, você só tá querendo dar um xingão e receber um abraço. Então a ressonância harmônica me trouxe muito isso, e entender o outro, eu senti que o outro tá sentindo. E essa onda foi uma onda de muita paz que eu tô sentindo, de muita, muita, muita clareza. Eu sentindo que realmente tudo é meu por direito, que eu consigo cocriar tudo aquilo que eu quero. Se veio a vontade, o desejo de ter algo, porque aquilo já está disponível para você. Então deixa vir, solta, faça o teu trabalho, tipo assim, faça o seu trabalho, tipo, vá ver o local, tipo, se você quer se mudar, faça o teu trabalho, mas não, mas solta. Como que vai vir? Mil e uma situações diferentes vai acontecer para aquilo chegar para você. Então essa ressonância me deu essa lembrança de coisas de 9 anos atrás, assim, que realmente que eu falei até para vocês num vídeo, que eu vi o céu como se fosse a Matrix e a minha centelha divina falando: Érica, nada que está aqui é real, tudo isso é ilusório. Então eu consegui entender muito que é essa informação, eu consegui entender muito que isso daqui nada é real, nós estamos no holograma, como o professor Jean-Pierre falou, que é um físico, e o professor Tom Campbell, que também fala que isso aqui tudo é ilusório, que tudo realmente é uma energia. O Nikola Tesla também chegou a comentar muito isso. O Albert Einstein também, ele já estava ali indo para esse caminho. Então, assim, não se apega a nada nessa Matrix, porque tudo isso é ilusório. Tudo o que tá aqui é seu por direito. Então, não fica naquela coisinha, é difícil, eu não vou ter, não. Tira isso da tua mente, limpa isso, porque tudo é teu por direito, tá bom? Seres quânticos, eu quis contar aqui para vocês como é que foi a minha 22ª onda. Foi assim, tem sido muito tranquila, tá? Muito tranquila mesmo. Eu tô gostando muito. Se vocês parou em alguma das, não faz anos que não faz, eu recomendo você fazer. Eu fiz, depois de 4 anos eu senti, eu tô pedindo a minha 22ª onda, tá sendo tudo muito claro. Então todas as consciências que eu pedi para mim, tá sendo muito claro, tá sendo muito mais nítido. É como se a minha compreensão e tudo tivesse mais limpo, mais claro, mais visível, mais nítido. Então tá sendo tudo muito incrível. Eu tô sentindo, tipo, realmente a cocriação muito mais rápida, tudo tá muito incrível. Então tipo assim, Érica, mas pra mim foi assim, solta o teu ego, solta a tua mente, solta tuas crenças, a tua mente, o teu ego que tem que trabalhar pra você, não é você pra eles. É a mesma coisa que você querer pedir pra um pedreiro fazer planejar e fazer todos os cálculos para construir um prédio, não vai dar certo, vai cair aquele prédio. Não desmerecendo, gente, não desmerecendo, não tô desmerecendo, tô só tentando dizer. É a mesma coisa que pedir para aquela pessoa que vou reformular aqui para que agora, para não me trazer uma situação desconfortável. É a mesma coisa pedir para uma pessoa que a vida inteira só trabalhou em construindo paredes, construindo casas, fala assim, olha, eu preciso que você faça o cálculo para construir um prédio aqui de 15 andares, tá? Então eu preciso que você faça esse cálculo, como é que vai ser a fundação, tudo mais, nananana, faça todos os cálculos e assim, para construir esse prédio. Ok? Então, assim, tipo assim, pode fazer? Pode, mas assim, pode acontecer de cair, ficar torto ou não ficar legal. Então, é a mesma coisa pedir para alguém, o teu ego atualmente, é a mesma coisa você pedir para alguém que não tem naquele momento capacidade de resolver aquilo para resolver. Então, vai dar caca. Então, é o teu ego e a tua mente que tem que trabalhar para você, não você para eles. Então, quando você tá, só que eu falo assim, mentir. Shut up. Shut up. Não quero ouvir. Fica quieto. Silêncio. Ego.
Para de ficar comparando, para dessa questão de ficar julgando, para de julgamento. Você é um grande drama queen, para ego, já deu no saco. Eu falo assim às vezes com o meu ego, já deu no saco, ego, vai, se põe no teu lugar e fica na sua aí. Quando eu precisar de você, eu te chamo, vai, volta pro teu canto. Mente, silêncio que eu não quero ouvir você hoje não, vai, já deu. Já deu no saco hoje. Então, de vez em quando eu dou uma dessas, assim, com a minha mente e com o meu ego. Eu já mando pro lugar, ir pro outro lugar, ficar quieto que eu quero a paz. Então, daí, não, ou então eu pego, faço o exercício da respiração e é isso. Então, a minha 22ª onda tá sendo incrível. Eu recomendo você, se parou, voltar a fazer, que você também vai gostar muito. Seres quânticos, seres divinos, eu sou muito grata por mais esse vídeo, eu sou grata por vocês estarem aqui e namastê!